Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tranquilos? Vamos dar início à nossa próxima aula, onde estaremos falando das válvulas direcionais, né? Então, deixa eu aumentar aqui a minha tela. Muito bem. Então, assim, galera, vamos lá. De acordo com essa imagem aqui, ó, que nós vimos, qual é o que seria, né? O conjunto de válvulas, né? Então veja, aqui no número 5, ó, nós vimos na aula passada que é o cilindro, tá? Em aulas anteriores nós vimos o número 2, que é o reservatório, beleza? Número 1 é a bomba, no caso aqui representado pela bomba de engrenagens. E aí, agora falaremos das chamadas válvulas direcionais, né? Que é representado nessa imagem aqui, ó, pelos itens 3, 4, 7 e o 6. Todos eles são válvulas direcionais e onde cada uma dessas válvulas terá uma função específica, tá? Então as válvulas direcionais, a gente terá várias funções relacionadas a essas válvulas, beleza? E aí, para a gente poder começar a entender um pouquinho também da parte de circuitos hidráulicos, né? Eu coloquei aqui algumas representações. Então veja, toda vez que vocês se depararem ou observarem um circuito hidráulico, ele estará representado por algumas simbologias. Eu já passei por algumas, né? Quando eu falei para vocês de reservatório, quando eu falei para vocês de bomba, de pistão ou atuadores hidráulicos, né? E as válvulas não são diferentes, né? Vocês estão vendo aqui, ó, as linhas que poderão aparecer em projetos hidráulicos, né? Ó. Então eu tenho uma linha contínua, significa pressão de trabalho. Uma linha tracejada é chamada pressão piloto. Quando a linha é pressurizada, né? Ó, a linha é vermelha. Quando a linha é de retorno, é uma linha azul. Inclusive nessa imagem aqui, ó, vocês podem ver que aparece a representação das linhas. Essas linhas indicam o quê? Indicam as tubulações que serão tema de próximas aulas, tá? Beleza? As válvulas controlam a direção do óleo. Então, ó, todas as válvulas direcionais vão controlar para onde o óleo deverá ir, tá? Ou seja, ele vai controlar a direção do óleo. Por isso são chamadas de válvulas direcionais, que têm uma direção. As válvulas são classificadas pela quantidade de posições e vias de trabalho. Então nós veremos o que é essas posições e as vias de trabalho. As posições são representadas por quadros ou retângulos, como mencionado nas linhas abaixo aqui, ó. Então essas simbologias aqui representam o que é uma válvula, tá? Então veja, ó, posição é o número de quadradinhos que a válvula tem. E essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, são as chamadas vias. Então essas vias aqui são os encaixes que eu vou colocar nas tubulações. Joia? Então veja, quando eu tenho vamos falar assim, os famosos furinhos, né? Ou pórticos, como eu havia comentado para vocês na aula passada, essas vias os encaixes das mangueiras. Beleza? É os encaixes da mangueira. Por que a válvula tem, nesse caso, duas posições? Porque, veja, vamos voltar à imagem anterior aqui, ó. Essa válvula que vocês estão vendo, ó, ela é uma válvula aonde eu tenho um acionamento manual aqui por alavanca, e o que vai determinar o caminho do óleo é um cilindro, que é essa parte cinza que vocês estão vendo aqui, ó, dentro da válvula, que é chamada de carretel. É um cilindro aonde, dependendo do acionamento que eu fizer aqui, ó,
eu vou direcionar o óleo para um lado ou para outro lado, certo? Então, um exemplo bem simples. Nesse tipo aqui, ó, eu posso fazer com que, quando o primeiro acionamento, eu faço com que o óleo passe e chegue até o cilindro, fazendo com que esse óleo avance. Quando eu trago a minha alavanca aqui, ó, para uma outra posição, para uma segunda posição, esse carretel aqui no meio muda de posição, o óleo toma uma outra direção e fará com que o óleo agora que está, o cilindro que está avançado, retorne para a posição inicial, tá? Então, isso aqui é o que eu havia comentado com vocês, ó. Isso aqui esse é o corpo da válvula, tá? A válvula vai ter esse corpo, né? A gente está focado nas válvulas hidráulicas, né? E esse corpo que você está vendo aqui, ó, isso aqui é o que faz eu mudar a direção do óleo. Esse corpo que está dentro da válvula é chamado de carretel. Esse corpo aqui, ó, cinza, prateado que vocês estão vendo, ele é chamado de carretel. Um dado interessante, toda vez que vocês observarem uma válvula, né, eu peço que vocês tomem uma atenção aos furos, né, aos furos que vão ser encaixados, que são as vias que vão ser encaixadas nas tubulações. Toda válvula vai ter o seguinte, toda válvula vai ter a expressão P, letra P e T. O que representa o P e o T? P, linha de pressão. Linha de pressão é aquela linha aonde o óleo está vindo da bomba. E a letra T indica que o óleo está retornando para o tanque ou reservatório, né? Como eu havia comentado, ó, a válvula tem a função de direcionar o fluido através dos componentes hidráulicos. No seu interior, um carretel é deslocado no sentido longitudinal, fazendo com que o fluido mude de direção. Então, o carretel é esse corpo prateado aqui, ó. Então, conforme o acionamento que é feito, pode ser manual, pode ser pneumático, pode ser elétrico. Hoje tem muitos acionamentos elétricos. O acionamento elétrico hoje é aquele que eu aperto um botão e a válvula aciona, certo? Esse princípio é chamado de eletroválvula, né? Ou o solenoide, tá? Talvez vocês conheçam mais pelo nome solenoide, ou já ouviram falar. Pode ser comandada manualmente, eletricamente, como eu havia comentado, ou através de pilotos hidráulicos ou pneumáticos. Então aqui, ó, vamos lá, para vocês poderem entender, né? Lembra que eu mostrei na imagem anterior, né? Isso aqui é uma caixinha com 2 posições e esse aqui é de 3 posições, tá? Cada posição dessa é uma forma de eu direcionar o óleo. Então vai, esse quadradinho primeiro aqui, ó, ele vai direcionar o óleo para uma posição. Quando acionado o segundo quadradinho, ele vai direcionar o óleo para outra situação, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho 3 posições, então eu tenho 3 direções que eu posso mandar o óleo, beleza? Tá? E aqui, ó, veja só, aí aqui começa a entrar a simbologia. Veja, essa válvula aqui, essa simbologia de válvula, ela chama 3 posições. Por que 3 posições? Porque tem 3 quadradinhos, ó. 1, 2, 3. E 4 vias. Por que 4 vias? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 vias significa que essa válvula ela tem 4 furos para encaixar as mangueiras. Beleza? Tá? E as posições, ó. A primeira posição, o óleo vai para uma direção. Essa posição central, o óleo vai para uma segunda direção. E essa terceira caixinha aqui, ó, o óleo vai para uma terceira direção, tá? Beleza? Então é essa a expressão que a galera que trabalha muito com hidráulica e pneumática usa. Válvula de 3, 2 vias, válvula de 4, 2 vias, válvula de 3 posições, 4 vias. A quantidade de tomadas, ou seja, entradas mais saídas, que chegam a cada uma das posições, como eu havia comentado. Olha essa válvula aqui, ó.
ela tem dois quadradinhos, ou seja, duas posições. E aí, ó, perceba que tem três tracinhos. Três tracinhos indicam o quê? Que ela tem três vias. Ou seja, ela tem três posições ou três formas, né? Não vou falar posição para não confundir, né? Três formas de eu encaixar minhas mangueiras. Beleza? Vamos analisar isso aqui, ó. Veja só. Então, como eu havia comentado para vocês, isso aqui é o corpo de uma válvula, tá? Mostrado internamente, beleza? Ó, o carretel é representado por esse corpo aqui, ó, que está um pouquinho mais acinzentado, tá? O vermelho indica o óleo, show? O vermelho indica o óleo e a setinha indica a direção desse óleo, beleza? A setinha indica a direção do óleo. Então, ó, vamos entender, é bem fácil. Olha só. Aí vocês vão perceber que aqui, ó, eu tenho uma posição, duas posições, beleza? Essa simbologia à esquerda é uma simbologia de acionamento elétrico, ou seja, eu aperto um botão e aí apertando o botão de forma elétrica, né, eu vou acionar minha válvula. E essa outra representação que vocês estão vendo aqui, ó, é uma representação por mola. O que é uma representação por mola? Significa que o retorno é por mola. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que eu aperto o botão, eu aciono essa válvula aqui. Quando eu solto o botão, a energia elétrica não vai mais aqui nessa posição. Então, é desligada. Quando desliga, a mola atua fazendo voltar. Tá? Veja, como eu havia comentado, ó, tem três vias. P, T e A, tá? P é linha de pressão. O que é pressão? Pressão é a linha que vem da bomba, tá? Quando eu tenho três vias, e aí aqui vai ter uma letra A indicada, significa que essa letra A é uma indicação que vai para o cilindro atuador hidráulico, tá? Essa é a posição aqui. Letra T. Letra T é indicativo que o óleo está retornando para o reservatório ou para o tanque. Beleza? Então, ó, vamos começar aqui com a atuação do cilindro. Então, veja só. Aqui, ó, do lado direito, ó, essa imagem à direita representa o primeiro acionamento. Tá? Então, vou apertar um botão. Essa representação que vocês estão vendo de um raio significa o quê? Um acionamento elétrico. Então, veja. Eu apertei o botão. Quando eu aperto o botão, o carretel se deslocou. Se vocês observarem em relação a essa imagem à esquerda, veja que a coloração vermelha, né, ficou agora onde? Na posição P. Quando eu estou liberado a posição P aqui, ó, o óleo passa por esse conjunto, entra aqui, ó, entra aqui nessa posição A e vai até o cilindro. Quando ele chega no cilindro, ele vai fazer o cilindro avançar. Tá? Vai fazer o cilindro avançar. Quando eu desligo o botão, ou seja, o botão estava apertado, eu agora soltei o botão elétrico que acionava a válvula. Acontece o que? Agora a situação à esquerda. Olha só. Percebam principalmente as posições P, T e A. Mais ainda P e T, né? Porque o A a gente vai verificar aqui, sempre vai ter alguma coisa, né? Mas percebam o P e o T. Aqui, o P tinha passagem livre, né? Apertei o botão, o P passou livre. Quando eu solto o botão, o que acontece? Esse acionamento elétrico não existe mais, então a mola atua e empurra, fechando a passagem do P. Fechando a passagem do P, agora quem tem o caminho livre? O T. Ou seja, o óleo agora, vindo do reservatório, ou vindo do cilindro, passa pela válvula e se direciona para o tanque. Então vejam que agora a letra T tem passagem livre. E esse óleo vai direto para o tanque. Válvulas, nós podemos ter uma infinidade de válvulas. Por exemplo, essa válvula aqui, ó,
é uma chamada válvula de retenção. O que é uma válvula de retenção? Válvula de retenção é uma válvula que ela só deixa passar o óleo em um sentido, tá? Inclusive no corpo da válvula ó, tem uma setinha indicando a posição. É a mesma coisa quando você vai fazer a instalação de um filtro de combustível, por exemplo, né? Tem uma indicação, uma setinha indicando a posição que deve ser montado. A gente chama isso de mata-burro, né? Por quê? É porque tá lá marcado a posição que deve ter instalado, né? Então, a pessoa que fará a instalação não pode cometer um erro desse, né? Então aqui, ó, veja que o óleo só vai fluir em um sentido. No sentido contrário, ele não deixa. Pensando aqui, ó, aqui eu tenho um batente, ó, essas linhas representam o batente e essa bolinha é uma esfera. Se o óleo estiver passando da esquerda para a direita, ele vai passar, tá? Porque o óleo empurra a esfera, aí ele empurrando a esfera, ele consegue passar. Agora, se o óleo estiver fluindo da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, ele vai tentar empurrar a esfera, só que vai bater aonde? Nos batentes. E aí o óleo não passa, tá? Então isso aqui é como se fosse uma via de mão única, ou seja, o óleo só passa em um sentido, tá? Outra válvula também bastante conhecida, ó, a chamada válvula reguladora de fluxo ou controlador de vazão, né? Como é que funciona essa válvula? Ó, essa válvula é o seguinte, eu tenho esse parafuso aqui, ó, isso é um tipo de parafuso, né? Eu pego aqui nessa parte de cima, nessa cabeça aqui, ó, e eu com a minha mão, eu começo a girar para um sentido. O que vai acontecer? Aqui no corpo da válvula internamente, ó, essa parte aqui começa a descer e eu começo a fechar a passagem do óleo. Ou seja, eu estou restringindo a passagem do óleo. Isso fará com, vamos pegar um exemplo, tá? Fará com que o meu cilindro ande mais devagar ou ande mais rápido. Então, quando eu quero regular um fluxo, regular fluxo, tá? Eu não altero pressão, regula fluxo, tá? Então, eu quero que o meu cilindro avance mais devagar. Eu coloco essa válvula aqui, ó, ela vai regular o avanço desse cilindro, tá? Aqui é uma outra representação, ó, para vocês poderem perceber como é o caminho do óleo desde o reservatório até o cilindro, passando pela válvula. Então veja, aqui eu tenho o reservatório, eu tenho a bomba, eu tenho duas válvulas e eu tenho um cilindro. Então, ó, vocês percebam aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, que é chamado de baixa pressão, beleza? Se eu observar essa figura cinza, esse é o carretel. É esse cara que determina para onde o óleo vai. Se a gente observar, ó, aqui, ó, o óleo tentou passar aqui, não conseguiu, ficou parado. Aí ele tentou passar desse lado, não conseguiu. O único lugar que o óleo conseguiu passar foi aqui no meio, ó. Aí essa tubulação no meio retornou para onde? Para o tanque, tá? Então é uma válvula que a gente chama de centro aberto, tá? Centro aberto é uma válvula que ela deixa passar ela deixa passar, porém retorna para o tanque, tá? Válvulas de centro aberto, ela deixa passar o óleo, mas ela vai direto para o tanque, tá? Aí eu tenho uma outra situação, outra montagem, que é o seguinte. Agora, ó, percebam que o carretel aqui, ó, se deslocou. Então, o que ele fez? Ó, antes ele passava só no meio, né? Beleza. O caminho do meio foi fechado, tá? Tá vendo que aqui fechou o caminho. Esse caminho da parte de cima aqui, ó, também fechou, tá fechado. Continuou fechado. Por onde o óleo tá passando agora? Ó, agora o óleo passou aqui, ó. Como eu empurrei esse carretel para cima, eu liberei a passagem para esse lado aqui. Liberou passagem, ó, o que aconteceu? Ele começou a encher aqui o meu cilindro, e aí esse êmbolo e essa haste começaram a subir, tá? Começaram a subir. Outra situação aqui que nós temos, ó, alta pressão. Veja,
tanto nesse caso como nesse, a liberação do óleo foi pelo mesmo caminho, tá? Qual que é a diferença desse para esse? Aqui, ó, quando ele coloca carga pequena, significa que é uma carga abaixo do esforço que ele pode suportar. Então, ele consegue avançar o cilindro. Quando eu tenho essa situação, o que que é isso? Significa que a minha carga que está na ponta do cilindro é muito pesada. Vai forçar demais o meu cilindro. Ou seja, eu não vou ter força e nem pressão suficiente para levantar essa carga. Tá? Ah, isso pode acontecer? Pode acontecer. E aí, por questões de segurança, quando isso ocorre, tem uma outra válvula aqui, ó, que ela abre, ela percebe que aqui, ó, a pressão está muito alta, começou a aumentar, e aí eu não vou ter força suficiente para levantar. Aí o que acontece? Ele, para não estourar nem as válvulas e nem as mangueiras, ele pega e abre uma outra válvula que fica aqui perto do tanque, que é a chamada válvula de alívio. Essa válvula de alívio ela é aberta quando eu tenho uma carga excessiva, uma pressão muito alta, e antes que aconteça o estouro, eu libero a passagem do óleo para retornar para o tanque e a pressão abaixa. Tá? Beleza aí? Certinho? Show de bola, né? E aí quando eu tenho aqui, ó, pressão demais, muita pressão aqui, o que que acontece? Eu vou fazer com que o meu óleo, aí percebo que ele está numa cor vermelha mais escura aqui, ó, ele vai direto para o meu reservatório, tá? Então assim, se a pressão tá demais, chegou no fim de curso, eu continuo mandando óleo para cá, esse negócio está a ponto de estourar, eu também posso abrir essa válvula aqui, ó. Ela vai abrir, ela é automática, tá? Não é uma pessoa que vai lá e aciona, tal. Ela é automática, ela é regulada para que abra em situações de emergência, né? Aqui eu peguei uma imagem de um corpo de uma válvula, né? Para ver a parte interna. Então vocês percebam aqui, ó, tem a linha de entrada, né? Pressão, tem as saídas que vão para o cilindro, tanto para avançar, letra A, como para retornar, letra B. E tem que ter o tanque, né? Tem que ter o tanque, é primordial ter o tanque, porque o óleo que vai avançar, aquele outro óleo que já estava lá, ele tem que retornar, e aí ele vai retornar para o tanque. Beleza? Então, é interessante que a gente grave essas questões aí, ó. Então aqui, ó, vocês percebam, né? Uma outra situação onde eu tenho um conjunto de válvulas, né? Ó, 3 posições. E aí, o que que acontece? Olha só, eu tenho aqui as saídas e as entradas. Ó, aqui é pressão. Tá parado, ó, tá fechado, não tem como passar. Essa daqui é a linha de retorno, tanque, linha de retorno, tanque. Então, quando eu aciono a primeira posição, que é essa daqui, ó, eu vou ter passagem direta, que é essa seta aqui, né? Vai ser representado por essa seta. O óleo vai fluir do P para o A. Aí ele vem para o cilindro, enche, começa a encher aqui, ó, essa câmara. Esse êmbolo com a haste começa a avançar. Aqui dentro, ó, tem óleo. Esse óleo começa a ser empurrado aqui para o B, que aí vai estar aberto, né, ó, porque eu estou nessa primeira posição, vai estar nessa seta para baixo. Ele vai do B para o T e vai direto para o reservatório. Tá aí, ó. Essas aí são as posições que eu havia comentado com vocês. Então, ó, a primeira posição, né, ó, P para o A, faz o cilindro avançar, e o óleo que estava vem do B para o T e vai para o reservatório, né? E a outra posição, ó, a terceira posição, você veja que é cruzada, né, ó. Olha lá, ó. Agora a pressão vem do P, vai para o B, vai começar a encher de óleo aqui. E aí o óleo que estava nessa posição aqui, ó, sai do cilindro, vem para o A, passa pelo T e chega no reservatório. Essa imagem que eu peguei para vocês, ó, é um corpo de válvula de uma colheitadeira de grãos, tá? Então vocês percebam, ó,
que cada bolinha dessa que você está vendo aqui, ó, é uma válvula, ó. Válvula solenoide de redução de velocidade da debulha. Válvula solenoide de ativação da pressão. Válvula solenoide de aumento da velocidade da debulha. Isso é uma colheitadeira de grãos, né? Tipo STS, né? Válvula solenoide de retração do sem fim. Válvula solenoide da extensão sem fim da descarga. Então veja, esses corpos que vocês estão vendo aqui, ó, são todos válvulas. Ou seja, eles têm essa formatação aqui, ó. Eles têm essa formatação que você está vendo aqui, ó. Aí, para simplificar, o que a gente faz? A gente coloca isso num bloco, a gente chama isso bloco de válvulas. Então, ó, existem várias válvulas nesse bloco. Para quê? Para que eu possa ganhar espaço. Beleza? E aí, ó, essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, essa e essa, são os pórticos de encaixe. Então eu vou botar pressão aqui, eu vou botar mangueira de pressão aqui, eu vou botar mangueira do tanque aqui. Então o óleo circula por todo esse bloco, e aí cada uma dessas válvulas tem funções diferentes. Olha aí a imagem. Tá vendo, ó? Então esse corpo aqui, ó, que a gente tem de uma forma de modelado, desenhado, né? Aqui nós temos como é essa válvula fisicamente, né? Então é um bloco de alumínio, né? E aí aqui dentro vão ter as válvulas e aí as mangueiras que vão direcionando para que lado vai para esquerda, vai para direita, vai para debulha, vai pro levante do cilindro. Aí vai depender do tipo de máquina e a posição que se quer, né? Aqui, só para vocês verem de forma esquemática, né? Ó, como que funciona, por exemplo, o cilindro do levante hidráulico, né? Ó, então aqui, ó, todas essas linhas que vocês estão vendo vermelhas são linhas de pressão, passam pela válvula. Ó, essa válvula aqui, ó, tá vendo esse conjunto aqui, ó, é as chamadas VCR, válvula de controle remoto. Então quem viu um trator, então eu vou ter os pórticos, né? Ó lá, ó, aqui entrada, saída, né? Isso aqui, para onde vai isso aqui? Isso aqui, por exemplo, eu vou encaixar lá na plantadeira, né? Vou encaixar na niveladora. Então, assim, aí vai depender de qual implemento que você está utilizando, né? Ó, tá aí, ó, olha aí um sistema hidráulico do trator, né? Ó, então aqui eu tenho a válvula. E essas linhas vermelhas que vocês estão vendo, ó, são as linhas pressurizadas. Essa parte, essa caixa azul aqui que vocês estão vendo, essa caixa azul, significa o quê? Reservatório, né? Aqui, ó, essa caixa aqui, ó, tá vendo essa caixa onde eu tô com o mouse aqui, ó? Ó, isso é a bomba hidráulica, ou seja, o óleo sai daqui, né? Aí é pressurizado por essa bomba de engrenagens. Beleza, ó. Aí, olha o caminho, né, ó, tá aqui, ó. A linha de pressão passa pelo filtro, aí, ó, passa pelo filtro, né, para tirar as impurezas, chega na bomba, a bomba vai pressurizar esse óleo, aí esse óleo vem para onde? Vem para a primeira válvula aqui, ó. Essa primeira válvula, ela vai mandar para onde, ó? Ela vai mandar primeiro uma mangueira, manda aqui, ó, pro volante, tá certo? Ó, o volante aqui vai fazer com que eu consiga, ó, tem um pistão lá nos pneus, lá no eixo da roda, tem dois cilindros, ó. Olha lá, um aqui e outro aqui. Aquele que eu mostrei lá, que enquanto um avança, o outro recua e vice-versa, ó lá. Então, faz essa posição. Ah, o que é essa linha amarela aqui, ó? Essa linha amarela é retorno, tá? Aí percebo que, ó, sai daqui. Aí depois tem outro aqui, ó, uma outra mangueira que passa por uma segunda válvula, que essa daqui é aquela válvula que a gente vê lá atrás no trator, chamada VCR. E também liga uma terceira válvula aqui, ó. Essa terceira válvula, por exemplo, ela vai ser o cilindro do levante hidráulico. Ó, levante hidráulico que a gente vê lá para poder utilizar os implementos, né? Para baixar uma grade e tudo mais. E aqui, ó, a VCR, por exemplo, é para me ligar, por exemplo, a plantadeira. Né? Eu preciso fazer um trabalho na plantadeira. E aí a plantadeira vai precisar ter cilindros hidráulicos, né?
Então eu utilizo aqui as VCRs, né, as válvulas de controle remoto. Aí, ó, aqui tá a imagem, galera, para vocês terem a ideia de como é as válvulas de controle remoto, né? No caso aqui eu tenho duas, né? Tem máquinas, tem até cinco válvulas, né? Os tratores aí da linha, acho que 9R, se eu não me engano, já tem aí na faixa de 5 válvulas, 5 VCRs, né? Chamadas. E aí aqui, ó, é a parte interna da válvula, né? O caminho do óleo. Então, ó, para seguir um padrão, linha vermelha é linha pressurizada. O óleo tá quente e com pressão. Linha J, aqui, ó, vamos chamar de linha J, é a linha... Aqui é J e aqui é Q, né? Cada um chama de um jeito, né? O Q, por exemplo, é linha de retorno, né? Ou seja, é aquele óleo que vai para o tanque. Certo? Ó, então, ó, até tem a nomenclatura aqui, ó. K, que é o K aqui, ó. O óleo vindo da bomba hidráulica, né? Ó, J, tá aqui, J, ó, J, óleo ao reservatório, ou seja, esse óleo ele vai passar por aqui e vai pro reservatório. Esse óleo tá vindo da bomba e aí ele vai entrar pressurizado. A gente tem aqui, por exemplo, ó, o M. O que é a letra M? Ó? Vai para o sistema de direção. Ó. O óleo pressurizado daqui, ó, vai para o sistema de direção da máquina, né? Ó. O N, vamos ver o que é o N. Ah, em detalhe, né? Ó, tem as setas indicativas, entrada, saída, entrada. Aqui, ó, perceba que o N, ele entra e sai ao mesmo tempo, né? Ó. Então, galera, a parte hidráulica, ela funciona dessa forma em relação às válvulas aí, que vocês estão vendo, né? Ó, lá. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, ó, como que é a função para levantar e abaixar o molinete numa colheitadeira, ó. Passa por reservatório, tá aqui o reservatório. Chega na bomba, passa pela bomba. Depois ele vem para as bobinas. Bobinas são os acionamentos por botão que eu comentei com vocês, sabe? Botãozinho elétrico, você aperta um botão lá na cabine e eu vou acionar, ó. Bobinas F e D. Tá vendo? Ó? F, D, levanta e aí abaixa, ó. Então tá aqui, ó. Lá no bloco de válvulas, ó, pra gente poder identificar, ó, F, cadê o F? Ó lá, o F tá aqui, ó, tá? Então essa válvula aqui, juntamente com essa daqui, ó, a D, faz levantar o molinete. Eu quero abaixar o molinete, ó. Qual é a válvula? Essa daqui, ó. E, consequentemente, chega nos cilindros para poder abaixar e levantar. Os cilindros estão aqui, ó. Não sei se está dando para enxergar, ó, galera. Esse aqui, ó. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de se aproximar de uma STS, ó, observem que vocês vão ver esse cilindro lá do molinete, ó. Beleza? É isso, galera. Eu queria mostrar... Deixa eu só mostrar... mais um detalhezinho para vocês aqui, ó, relacionado a... Cadê aqui, ó? Só para vocês verem o acionamento, uma representação. Eu peguei um videozinho no YouTube, ó lá, ó. Pressão, retorno, tá vendo, ó? Ó lá, ó, pressão e tanque aqui, ó. O A é o que vai pro cilindro, o B é o que retorna. Então você percebe, ó, que a pressão aqui, ela tá saindo do P para o B. Ó lá, ó, P para o B, tá? Aí eu vou daqui a pouco eu vou acionar aqui aqui é um tipo de acionamento, tá? Eu tenho um acionamento por alavanca. Olha lá, acionei, olha lá, ó, que joia, tá vendo? Ó? Agora percebam que a pressão que vem da bomba tá onde? Ela tá indo para o A. Então o óleo, olha lá, ó. Agora eu voltei para a posição anterior. Ó, e é legal que vocês podem ver aqui embaixo, ó, como é o cilindro, olha lá, ó, cilindro avançou. Tá vendo? Ó? De P para o A. Essas setinhas amarelas indicam o óleo retornando para o tanque, tá? Essas setinhas amarelas indicam o retorno do óleo para o tanque, né? Então aí, pessoal, e aqui à direita, ó, vocês vejam as posições da simbologia de válvula, né? Ó. Essa aqui é uma representação de acionamento por alavanca e retorno por mola. Ela tem 4 vias e 2 posições, tá? Dois quadradinhos e 4 vias, ó, P, T, A e B. Legal, né? Muito bom. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Puta, não acredito.
Até a próxima. Ah, não. Eu pensei que eu não tinha dado play. Ah, achei que tinha perdido tudo. Nossa, deu um frio na barriga agora que você nem imagina. Muito obrigado, viu, galera? Até a próxima aí. Valeu.